Muito bem, boa noite. É um prazer nós estarmos aqui com vocês mais uma vez para estudarmos um pouco da Bíblia, da filosofia, da teologia, das coisas, enfim, assuntos que nos interessam. Para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, cumprimento também você que está assistindo em casa, através da internet, de uma maneira que o Espírito de Deus esteja com você também. Pega a sua Bíblia, acompanhe, chame alguém para assistir junto, e você vai ficar revisando. Eu espero que você possa sentir também confortável pela presença de Deus. Bem, para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, é bom que eu esclareça que o assunto de hoje faz parte de uma tríade. No sábado de manhã nós falamos sobre o sentido da vida, tá certo? E eu complementei o tema do sentido da vida à tarde com o tema da existência de Deus. Nós à tarde trabalhamos os motivos racionais para a existência de Deus, os argumentos racionais para a existência de Deus. Então hoje eu vou falar sobre a terceira parte dessa tríade que fecha vou chamar assim, trilogia de palestras, com a carência contraditória de Deus. O título pode parecer um pouco estranho, a carência contraditória de Deus. O que é isso? Vamos ver, é de propósito o trocadilho. É de propósito, entendeu? A carência contraditória de Deus, como assim? Quem é o objeto da carência? Deus ou nós? Né? Então hoje eu vou partir do pressuposto que Deus existe, considerando que nós ontem falamos sobre os argumentos racionais da existência de Deus. Então vamos colocar já o PowerPoint ali. A carência contraditória de Deus. O que nós queremos dizer com esse assunto? Partindo do pressuposto, como eu disse, que Deus existe. Considerando a existência de Deus, a pergunta que a gente faz é: se Ele existe, quem é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Como é Deus? Vamos trabalhar com esse pressuposto. Se realmente existe um Deus, estou colocando se ainda apenas para a gente trabalhar com consideração. Se realmente existe um Deus, como ele seria? Qual seria o seu tamanho? Como ele era? Uma pergunta até de reflexão pessoal para aqueles que não querem aceitar a existência de Deus é essa: se Deus existe, quem ele é? E se Deus não existe, quem somos nós? Ontem eu falei com vocês que, embora Freud insistiu em dizer que a existência de Deus é uma projeção da carência humana, eu falei que isso é uma coisa meio estranha. Como é que o ser humano pode ter carência de algo que não existe? Seria como se você tivesse necessidade de afeto, mas não existe um afeto, necessidade de vitamina D, não existe vitamina D. Tudo que o nosso organismo pede existe na natureza. Se meu organismo pede a vitamina B12, existe vitamina B12 na natureza. Se meu organismo, em termos psíquicos, pede relacionamento, existe relacionamento. Se o organismo pede com vitalidade algo que não existe, ele colapsaria. Se o meu organismo precisa de vitamina B12, a vitamina B12 não existe, ele morreria. Então, se o próprio Freud e outros ateus admitem que Deus é uma necessidade humana, então tem que existir esse Deus, porque não faz sentido o meu organismo ter ontologicamente necessidade de algo que não existe. É um contrassenso isso. Agora, também, eu posso dizer que o ateísmo tem razões psicológicas para existir. Porque quando Deus não existe, abre-se a vaga para alguém ocupar o lugar de Deus. E o próprio Nietzsche falava que com a morte de Deus vem o Übermensch, que diz em alemão, o ultra-homem, o super-homem. O homem assume o lugar de Deus. O próprio Nietzsche fala isso, eu acredito nisso. Se Deus não existe, quem ocupa? Então essa pergunta que eu faço aqui é no sentido mais que nós em relação ao universo. Se Deus existe, quem Ele é? Se Ele não existe, quem somos nós? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 8, versos 3 e 4. Salmo 8, versos 3 e 4. Esse salmo foi um dos salmos lidos por Armstrong. Estou falando do astronauta, quando eles voltaram da viagem da Apollo. Armstrong leu esse salmo perante jornalistas do mundo inteiro. E o verso 3 e 4 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Esse salmo, escrito mais ou menos no século X a.C., numa época em que os homens ainda nunca tinham colocado o olho num telescópio óptico, eles já olhavam e falavam assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, eu pergunto, quem é o homem? Quem somos nós? Uma pergunta até retórica. Quem somos nós para que Deus nos visite? Olha o que diz Isaías 40, 26, 8º século de Cristo. Isaías também faz um convite astronômico. Levantai ao alto os vossos olhos, diz ele, e vede quem criou essas coisas.
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser de grande força e forte poder, nenhuma só venha faltar. Curioso, né? Diz que Deus chama todas as estrelas pelo seu nome, por ser ele grande e forte, ele conta as estrelas, chama-as pelo seu nome, e nenhuma só venha faltar. Tem mais uma passagem que eu quero mostrar aqui, Salmo 147, 5 e 6. Repete praticamente a mesma coisa. O Senhor conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Deus, de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Quando os salmistas falaram isso, vocês podiam ver talvez umas 5 a 8 mil estrelas, porque uma vez eu lembro que eu fiquei numa escavação no Sudão, e eu durante vários dias eu dormi no deserto com beduínos, no deserto mesmo. E quando você saía assim, eu deitava na terra, depois que eu vi o perigo de ter escorpião, uma serpente, naquele dia eu estava mais emocionado que eu dominaria no deserto ali. E você olha para cima, você vê tantas estrelas a mais do que aqui, porque não tem iluminação elétrica para atrapalhar. Então você vê talvez de 5 a 8 mil estrelas a olho nu, 5 mil em média. O salmista na época falava que Deus conta cada um pelo seu nome, mas se eu pegar hoje com os aparatos da astronomia, esse número é muito maior. Só para os irmãos terem uma noção, você sabe que o conglomerado de planetas, estrelas, asteroides, cometas é chamado de galáxia. Essa aqui é a Via Láctea. Inclusive agora recentemente a NASA, pelo doutor Olho mandou essa foto aí, a NASA fotografou uma coisa, parece ser um buraco negro do origem da galáxia, pode fazer algumas coisas muito interessantes. Mas no caso aqui da Via Láctea, só para vocês terem uma noção, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que se a luz saísse daqui até aqui, aliás, antes de falar quanto tempo a luz demoraria, vamos calcular a velocidade da luz. 100 mil quilômetros por segundo. O que significa isso? Enquanto o seu relógio faz nessa velocidade, a luz circundaria a Terra 7 vezes. Em um segundo dá para rodear a Terra 7 vezes. É muito rápido, né? Mesmo a essa velocidade, a luz gastaria 100 mil anos para transpor a Via Láctea daqui até aqui. 100 mil anos. Agora, a Via Láctea é uma das muitas galáxias que existem no universo. Os astrônomos calculam que existem cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Elas estão bem distantes umas das outras. 100 bilhões. Agora você imagina, se cada galáxia tem mais ou menos, e o número de estrelas? Se eu calcular que cada galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas, alguns acham que algumas galáxias podem ter até 200 bilhões de estrelas. Se eu trabalhar um número menor, 100 bilhões vezes 100 bilhões, eu chego a 10 sextilhões de estrelas no universo. 10 sextilhões. É o 10 com 21 zeros aqui em volta. Mais que 21, nem sei quantos zeros aqui. Alguns acham que nós podemos falar de 70 septilhões de estrelas. Eu estou falando de 10 sextilhões a 70 septilhões. Porque eles acham que o número de estrelas pode ser de 200 bilhões. Por que eles dizem isso? É porque você só consegue mais ou menos calcular o número de estrelas na parte clara do universo, por onde os telescópios estão apontados. Mas e a parte escura que está atrás, nós não temos como ver. Então é como se eu estivesse vendo só vocês aqui, mas eu não sei quanta gente tem atrás de mim. Então esse número pode ser muito maior. E a Bíblia fala que Deus chama cada um pelos seus nomes. E vamos falar da estrela. A estrela maior hoje conhecida é a VY Canis Maiores. Alguns dizem que já descobriram maior do que ela, mas vou ficar com essa mesmo. Ela está mais ou menos a 5 mil anos-luz da Terra e tem 2,9 bilhões de quilômetros de distância. Ela é de 1.800 a 2.100 vezes maior que o Sol. E o Sol é grande. Querem ver o tamanho do Sol? Aqui é o Sol. Se eu pegasse os planetas do nosso sistema solar, ontem eu mostrei para vocês os sons que a nave Voyager gravou no planeta Saturno. Não sei quantos se lembram, né? Sons de 1 bilhão e 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros de distância da Terra. Olha Saturno perto do Sol. Olha Netuno perto do Sol. Júpiter perto do Sol. E a Terra está aqui, ó.
Essa aqui é a Terra, estou contando a aula. Essa pequenininha aqui, ó. Aqui é a Terra perto do Sol. Vocês estão vendo a questão de grandeza? Que é o homem para que dê tenebras. Mas vocês estão achando o Sol grande? Não se impressionem. Olha aqui o Sol, de novo, perto da estrela Arcturus. E da Espica, que é uma outra estrela. Olha o tamanho do Sol, perto da Arcturus. Mas ainda não pensem que isso é muito grande. Olha aqui a estrela Arcturus. Cadê Arcturus aqui? Arcturus, perto da Gama Crux. O Sol se torna quase que um grão de areia. E agora vejam a Gama Crux. Imaginem perto da outra estrela maior, próximo à estrela Canis maior. Só para vocês terem noção, aqui está o Sol perto dela. E aqui é a órbita da Terra. Se essa estrela fosse colocada no centro do sistema solar, todos os sistemas solares apareceriam no meio dela com toda a força. E essa é uma das, talvez, 70 septilhões de estrelas que existem no universo. Fora os astros, fora os planetas, fora os cometas, fora os quasares, fora os buracos negros. Qual é o tamanho de um Deus para poder dar tudo isso? Vamos ler Romanos capítulo 11, verso 36. Assim diz a Bíblia, Romanos 11, 36. Considerando a existência de Deus, para ter criado tudo isso, qual seria o tamanho dele? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sei que Deus tem um tempo de Deus, que é diferente do tempo da Terra, do tempo do universo. O tempo do universo tem um começo. O tempo de Deus é a eternidade. Mas o universo tem um começo e o tempo do universo também. Então esse Deus, para ter criado esse cosmos, ele tem que estar, ao mesmo tempo, inserido no cosmos por causa da sua onipresença, mas ele tem que estar fora do cosmos. Porque Deus não é o cosmos, isso seria panteísmo. E Deus também tem que estar fora desse tempo aqui. Ele pode intervir nesse tempo, mas ele tem que estar acima disso. Então eu volto à pergunta, qual é o tamanho desse Deus? Vamos ter mais algumas passagens que falam na Bíblia, o que a Bíblia descreve o tamanho de Deus? Jó 23, verso 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem não pode dissuadir? O que ele deseja, isto fará. O que essa passagem de Jó está me contando? Que Deus é onipotente. O que ele quiser, ele faz. O que ele quiser, ele faz. Se bem que alguém uma vez colocou aquela pergunta, mas Deus pode criar uma pedra que ele pode carregar? Essa pergunta é estúpida. Porque onipotência não significa fazer qualquer coisa indistintamente. Onipotência é fazer qualquer coisa lógica com o caráter de Deus. Por ser Deus onipotente, tem um monte de coisa que ele não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode criar outro igual a ele. Deus não pode se autodestruir. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Não pode virar de lado. Se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, Deus não seria onipotente, ele seria incoerente. Entendeu? Se Deus pudesse fazer um círculo quadrado, isso não seria onipotência, seria incoerência. A Bíblia não fala que Deus é incoerente, Deus é onipotente. Omnipotente significa que Deus pode fazer tudo que tenha a ver com Deus Todo-Poderoso. E não que Deus pode fazer coisas incongruentes. Criar um quadrado, um círculo, ou a terceira margem do rio. Então, se Deus pode criar uma pedra que não pode carregar, isso é estupidez. Mas, apesar disso, essa pergunta ela vai tocar num cerne daqui a pouquinho que tem a ver com esse tema, a carência contraditória de Deus. A Bíblia também fala que Deus é magnífico, fala que Ele é onipotente, onipresente. Eu quero ler só essa passagem de Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24. Jeremias 23, 23 e 24. E para quem tiver interesse, essa palestra ela estará disponível, não só essa como a que eu li outros dias, o PowerPoint. Tem palestrante que é ciumento daquilo que ele fala, né? Não, tem copyright, não, eu sou copyright. A verdade não tem copyright. Pode pegar uma cópia lá, só fazer um pendrive aí, sem vírus de preferência. E pode pegar uma cópia lá à vontade, depois você estudar os textos. Vamos ler então Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe?
Ocultar-se-á alguém em esconderijo de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, Deus está em toda parte, mesmo que ele não se confunda com a matéria. O que é onipotência? Só para a gente poder lembrar, onipotência, Deus pode fazer tudo, não existem impossíveis para Ele que estejam de acordo com o caráter dele, com a característica de Deus. Onipresença, Deus está em toda parte, mas Ele não se confunde com a matéria, não é panteísmo, Deus está na cadeira, está na planta, Deus é a cadeira, não. Deus cobre tudo, não existe um lugar onde Deus não esteja. E a onisciência, a Bíblia significa que Deus sabe tudo. Agora, realmente, Deus sabe tudo. Imagina o tamanho de Deus para fazer um universo desse. Deus realmente é infinito. A Bíblia fala que é impossível dimensionar os limites de Deus. E eu vou fazer algumas perguntas filosóficas para vocês aqui. Considerando que Deus existe e que Ele tem que ser grande o bastante para justificar a origem do universo, será que existe um espaço que cai em Deus? Deus pensa. Deus já sabe. Pensar, raciocinar é chegar a uma conclusão. Deus já sabe o fim desde o começo. Deus não raciocina, Deus sabe. Eu raciocino, você raciocina, Deus sabe. Porque não tem nada que Deus aprenda. Não tem nada que Ele precise. Ele está acima de tudo. Como é que a gente pode falar de um Deus desse? Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre metafísica. Na metafísica, a metafísica em filosofia é a doutrina do ser. Tudo que existe é, mas o que faz as coisas serem? Então, quando você vai falar de alguma coisa, a gente costuma dizer tudo que nós vamos falar, nós costumamos dizer em filosofia, nós estamos predicando. O que é predicar? Vamos lembrar da língua portuguesa. Predicado é tudo aquilo que se diz acerca do sujeito simples. Maria foi à loja comprar sapatos. Foi à loja comprar sapatos é um predicado. É tudo que eu estou dizendo de Maria. Então, quando você está falando algo a respeito de alguém ou de qualquer coisa, você está predicando. Ficou claro para vocês? E segundo a metafísica, quando eu vou predicar das coisas que existem no universo, eu posso predicar de três formas. Três formas. Primeiro, só tem essas três formas. Não tem outra maneira de você predicar sobre as coisas que existem. Primeira forma, univocidade. O que é univocidade? O que eu falo para um serve para outro. Por exemplo, qual o seu nome? Nília. Nília e Claire. A Nília é mulher. Claire também é mulher. Uma é do sexo feminino, a outra é do sexo feminino. A palavra mulher e sexo feminino serve inequivocamente para uma e para outra. Então aqui eu estou predicando por univocidade. O que eu falo de você serve para ele. A pereira é uma árvore frutífera. A macieira é uma árvore frutífera. Entenderam o que é predicar por univocidade? Ok. Eu também posso predicar por equivocidade. O que é equivocidade? Por exemplo, eu posso falar cão para me referir ao cachorro. Eu posso falar cão para me referir a cão maior, a constelação de estrelas. Eu posso falar cão para falar do diabo, que está com cão. Nas três situações, a palavra cão tem um significado bem diferente. Cão, referindo-se ao diabo, é uma coisa. Cão, referindo-se à constelação de estrelas, é outra. Cão, referindo-se ao animal, é outra. Aí eu estou predicando por equivocidade. O que vale para um, vale para o outro. Ficou claro? E, finalmente, eu posso predicar por analogia. É quando eu nunca vou alcançar o conhecimento pleno de uma coisa, então sempre que eu falar dele, eu vou falar por comparação. Uma comparação sempre perfeita. E é assim que eu falo de Deus, por analogia. Por exemplo, Deus ama, eu também amo, mas Deus não ama como eu amo, porque Deus é amor, eu não sou amor. Eu amo, mas eu poderia não amar. Deus não tem como não amar. Deus é pai, você pode ser pai, mas Deus não é pai como você é pai, porque para você ser pai você tem que ter uma mulher, para gerar um filho. Deus não precisou de uma mulher. Por isso que uma vez alguém que não aceita a divindade de Cristo falou comigo, não, você não é filho do seu pai? Eu falei, sou. Então, para você ser filho do seu pai, você nasceu depois dele, certo? Certo. Então, se Jesus é filho de Deus, é porque ele veio depois de Deus. Eu falei, não.
Porque se fosse meu pai para me gerar, teve que ter minha mãe. Então quem é a esposa de Deus que Deus teve relação para ela? Vocês percebem? A Trindade, por exemplo, o 3 da Trindade não é o 3 da matemática, porque é o 3 da matemática eu posso acrescentar 1 vira 4. Eu posso tirar 1 vira 2. O 3 de Deus não é o 3 da matemática. É por isso que as pessoas confundem. Não é que a Trindade pode ser 3, pode ser 1. Isso é impossível na matemática. Mas o 3 da Trindade não é matemática. É o 3 de Deus. Entenderam a analogia? Sempre uma comparação pelas costas. Por isso que Santo Tomás de Aquino costumava dizer que nós só falamos daquilo que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. E eu volto àquelas perguntas. Existe um espaço que cai em Deus? Eu quero dar um nó na cabeça de vocês agora. Considerando que Deus é tão grandioso, eu falei que Deus sabe quantas coisas? Todas, né? Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Se Deus sabe tudo, preparados para as perguntas? Primeira delas. Como pode um Deus onisciente sinceramente perguntar? Viu? Segura aí, eu vou fazer várias perguntas. Estão testando, né? Vamos ver. Você percebeu a pergunta, né? Se ele sabe tudo, mas o detalhe é sinceramente, não esqueça desse advérbio. Como pode um Deus que sabe tudo sinceramente perguntar? Eu não falo que Deus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, o Filho de Deus. Se Deus é eterno, não pode Deus sinceramente morrer. De novo o advérbio, sinceramente. Se Deus está em toda parte, como é que Ele pode sinceramente ir comigo a um lugar ou me acompanhar muito, se Ele está em todo lugar? Se Deus é onipotente, tudo Ele pode, como pode um Deus onipotente sinceramente precisar? Sentir falta. Entenderam as perguntas? Complicado, né? Eu vou falar com vocês, essas perguntas, elas têm um sentido porque nós cristãos trabalhamos com a doutrina de que Cristo é Deus em forma humana. Eu acredito que todo mundo aqui que tem uma filosofia cristã de vida concorda com isso. Poucos são os que não acreditam na divindade de Cristo dentro do cristianismo. Mas quem é cristão acredita que Jesus é o Filho de Deus, é Deus em forma humana, é o Verbo encarnado, é Deus em forma humana. Ok. Segundo, se isso for verdade, Jesus foi o único homem que em sã consciência arvorou ser Deus. Muitos disseram, eu sou Deus, mas eram loucos. Jesus foi o único homem que em sã consciência arvorou ser Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo, o intelectual da fé, admitiu que essa pregação, isso está em 1 Coríntios 1, 23, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O próprio Paulo admitiu isso. Isso é uma loucura. Como é que eu posso entender isso? Vamos ao próximo aqui. Jesus Cristo é Deus pleno. O credo mais antigo da igreja dizia isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Até uma das orações da igreja católica até hoje, o credo do segundo século. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi enviado, morreu sob Pôncio Pilatos, padeceu sob Pôncio Pilatos, padeceu sob poder, foi crucificado, morto, sepultado, etc. Deus de Deus, luz de luz, força do força em grego. Os adventistas também acreditam, nos seus 27 crenças fundamentais, que Jesus é plenamente Deus. E a Bíblia também deixa claro isso em várias passagens. Eu vou ler só umas 2 ou 3 com vocês. Abram comigo em Isaías, capítulo 9, verso 6. Uma profecia de Isaías acerca do nascimento do Messias. Olha como o profeta Isaías descreve aquele que haveria de vir, o Messias. Isaías 9, verso 6. Assim diz o texto a profecia de Isaías. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Desses títulos aí eu destaco 2. Deve ser chamado Deus Forte e Pai da Eternidade. Pai da Eternidade, Ab-Olam em hebraico, Pai de toda a eternidade, ele tem que ser eterno. Só Deus pode ter essas características. Outra passagem que nós podemos pegar é João, capítulo 1, versículos 1 a 3, e verso 14. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3. Antes de ler esse texto, deixa eu explicar a vocês o contexto histórico em que João escreveu isso. Eu fiz menção aqui, acho que foi sábado de manhã, se não me engano, que
João 1 a 3, verso 14, que João escreveu isso na cidade de Éfeso, que na época fazia parte da Grécia, da antiga Ásia Menor, hoje faz parte da Turquia. E João, quando chegou ali em Éfeso, havia uma filosofia de Heráclito, que 5 séculos antes de Cristo passaram por ali escrevendo muitos textos, e Heráclito falava do Logos, a palavra, a razão divina. E Heráclito dizia que tudo que existe é pela razão. Então João fala assim, Heráclito estava correto, porque Heráclito dizia que a razão é o princípio de todas as coisas, é o arre. João falava realmente que o verbo era Deus, Heráclito era certo, ele estava com Deus, só para contar algo que Heráclito não contou. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então diz o texto de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você pular para o verso 14, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Correto? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Essas duas passagens e as outras que eu podia mencionar deixam bem claro que Jesus é Deus. Tomé, quando ele ressuscita, que aparece, vai falar: meu Senhor e meu Deus. O Apocalipse fala que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus acima de tudo. Só que ao mesmo tempo, eu tenho um problema. Porque se Jesus é realmente Deus, esse era o herói esperado. Era isso aí que você esperava de Deus. Quando eu leio os livros da mitologia grega, que falam de semideuses, nem deuses, semideuses, como Hércules, o Heráclides, que é o mesmo, Aquiles, eram homens fortes. Hércules era forte, musculoso. Então, quando falavam que Jesus era um grande herói dos heróis, rei dos reis, senhor dos senhores, era isso aí que os judeus esperavam. Aliás, até nós hoje. Quando você vai ver um filme desses que passam aí, que a juventude gosta muito, aqui de corrida, né, que é Velozes e Furiosos, ninguém faz um filme daquele, ou um filme do Avengers, com pessoas como o meu tipo desse pregador aqui. É sempre gente forte. Semana passada eu estava num hotel lá em São Paulo e eles estavam tendo uma convenção só de essas pessoas bem malhadas, né? Eu me senti uma merda ali no meio deles. Até as moças que estavam lá, a perna delas era mais grossa que as duas juntas, né? E é interessante que a pessoa muito forte, eles vão tomar uma coisa do eles falam assim, né? Assim, aqui, aí sobe aquele monte de colina aqui. Era essa a ideia que nós tínhamos de Deus? Era isso aí que nós esperávamos? Esse era o Deus esperado. Aquele Deus que, se eu o colocasse na cruz, ele rebentaria a cruz por conta própria e tudo, tipo um Hércules, tipo um Capitão América, um incrível Hulk. Esse era o herói esperado pelos judeus e talvez por muitos de nós hoje, mas infelizmente, ou felizmente, essa é a verdade. Bem diferente do que a nossa projeção imaginava. E eu tenho que admitir aqui para os irmãos, para ser coerente com a Bíblia, que às vezes Jesus me escandaliza também. Porque se é tudo aquilo que eu falei, vocês perceberam como é que eu construí minha palestra até agora? Considerando que Deus existe. Porque hoje eu não estou aqui argumentando a existência de Deus, porque eu já fiz isso ontem. Hoje eu já estou passando o pressuposto que Deus existe. Para Ele ter criado o universo, eu imagino mais ou menos qual deve ser o tamanho dele, a grandeza dele. Na verdade, eu imagino com um monte de perguntas que ele não tem resposta. Existe um espaço que cai de Deus, ele sabe tudo, pode tudo. Aí daqui eu partir para a segunda parte e dizer que Jesus é plenamente Deus. Mas quando eu olho para o Jesus da Bíblia, há momentos que não parece Deus. Sócrates dizia que uma vida de honra, uma morte coroada pela glória, era a missão de todos os homens nobres. E Jesus não teve uma morte coroada por glória. Quando eu comparo a morte de Jesus, descrita nos Evangelhos, com a morte de Sócrates, descrito no Fédros, no banquete, Sócrates morreu de maneira muito mais nobre. E antes que você pense que eu estou falando blasfêmia, que eu estou desrespeitando a morte de Jesus, não. Eu estou olhando tecnicamente, historicamente, Sócrates, no banquete. Ele pega o veneno, cicuta, brinca, faz piada, as mulheres começam a chorar e dizem: não quero nem chorando aqui, não, que isso? Faz piada. Antes de morrer, fala que devia um galo para Asclepios,
deveriam pagar. Também brinca com o algoz, escuta, eu devo fazer uma beberagem aos deuses, eu devo tomar tudo de uma vez e tudo. Toma sem medo da morte. Jesus fica apavorado. Ele implora ao Pai, afasta de mim esse cálice que eu estou aguentando. Ele pede água para o inimigo, ele deixa a cruz cair. Ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Como é que Deus pode ser tão fraco assim? E existem passagens muito desconcertantes para aquele que afirmou ser Deus. Existem textos na Bíblia que Jesus fala, o Pai é maior do que eu. O Pai me enviou, e geralmente quem é enviado é inferior a quem envia. Quando você pega, está lá na empresa, você manda sei lá, o passa de banco, o office boy, vai lá e traz um café para mim, ou vai lá e paga essa conta. O enviado, geralmente, é inferior a quem envia. Quem envia dá ordem. E Jesus fala que ele é enviado do Pai. O Pai é maior do que eu não posso fazer nada por conta própria, sem que o Pai autorize. Um dia ele falou que nem o dia da volta dele sabia, que só o Pai sabia. Como é que alguém que é onisciente não sabe tudo? Ele se equivocou, ele foi até uma figueira pensando que a figueira tinha fruto e ela não tinha. Estranho. E eu tenho que admitir que a Bíblia me dá dois conjuntos de textos. Textos que dizem que Jesus é plenamente Deus, em pé de igualdade com o Pai, e textos que me dizem que Jesus é inferior ao Pai. Alguns pegam só um texto e negam que Jesus foi ser humano. Outros pegam só esse texto e negam que ele foi divino. Esse segundo grupo é que nega a Trindade hoje, por exemplo. Não, Jesus não era Deus, a Trindade é uma invenção pagã. Mas, irmãos, a gente não pode pegar a verdade só por um lado. Aliás, a heresia é um lado da verdade que ficou louco. Isso é heresia. É quando você pega só um lado da verdade e acentua aqui, por exemplo, nós somos salvos pela graça e não pela lei. Mas eu posso enfatizar isso tanto que eu torno a graça uma graça barata. Você não tem que fazer mais nada. Ou eu posso enfatizar tanto a lei que eu torno isso um legalismo. Tudo bem, Rodrigo, mas de qualquer maneira parece uma contradição. Eu admito. A Bíblia tem dois blocos de texto que parecem uma contradição. Um grupo de textos mostra o Cristo em pé de igualdade com quem? Com o Pai, com Deus. Outro grupo parece mostrar que Cristo é inferior ao Pai. Como resolver esse dilema? E vou mais além. Se Cristo é Deus e morreu, como pode um Deus eterno sinceramente sofrer e morrer? Ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu frio. Sabe que a linguagem fala que Jesus teve medo até de não ressuscitar nunca mais. Porque quando ele implora ao Pai, afasta de mim esse cálice, a angústia foi tão grande, que ele estava com medo de ter uma terra. Ele estava com medo, aliás, não mais além. Como pode Deus onipotente, onisciente, sinceramente pedir e perguntar? Porque ele pediu Davi de beber. Ele veio ao jardim do Éden e perguntou para Adão e Eva: onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Uma proposta do passado para resolver este dilema é o que se chama de docetismo. Docetismo não é um confeiteiro que faz doce, entendeu? Vou explicar para você o que é o docetismo. Docetismo vem da palavra grega dokel. Dokel em grego significa aparentar. Os docetistas, no final do primeiro século, no início do segundo, começaram a dizer o seguinte: não, Jesus nunca se tornou homem, o Cristo nunca se tornou homem, ele não encarnou. Mas como não? Eles queriam salvaguardar o lado divino de Jesus, então eles negavam todas as passagens do Novo Testamento que falavam que Jesus se tornou carne. E diziam, não, ele aparentou ser humano. Ele não sofreu, ele fingiu que sofreu. Ele não morreu na cruz, ele fingiu que morreu, porque ele era Deus, Deus não pode morrer, então foi só um teatro. Vocês entenderam? Por isso que o apóstolo João, combatendo os docetistas, afirma demais a encarnação de Jesus. O Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João é o que mais aceitou de todos os evangelistas o Jesus corpóreo. Quando ele ressuscita, quando Tomé colocar a mão nas suas feridas e vê que era ele mesmo. Ele assopra nos discípulos e fala: vejam, o Espírito não pode soprar. Apalpar e verificar. E Maria Madalena, quando ele ressuscita, ela fica agarrando. E ele fala assim: não me toques, mas no original grego é: para de ficar me segurando, que eu não subi para o meu pai. Quer dizer, ele podia ser segurado, ele podia ser retido. Ou seja, ele estava de carne, ou seja, ele come com os discípulos.
depois de ressuscitado. E João fala, quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Cristo veio no carro. Esse é o anticristo. Agora, hoje, nós temos uma outra forma moderna de ser discípulo. Do ceticismo. Qual que é a forma moderna? E eu vou admitir perante a igreja aqui, quem está assistindo em casa também, duas respostas que eu encontro geralmente pelas igrejas que eu vou e que eu não gosto. Estou admitindo, eu não gosto. Quando eu faço essas perguntas, como pode um Deus onisciente, sinceramente perguntar, por exemplo, que Deus não pergunta na oração, meu filho, o que você quer? Ele não pede que eu conte para ele? Eu ouço dois tipos de resposta que eu não gosto. Primeira resposta, Deus finge. As pessoas não usam a palavra fingir, mas usam um sinônimo. Que elas me falam assim, não, na verdade Deus sabe tudo. Então por que eu tenho que orar? Não, é por minha causa. Como assim? Não, na verdade Deus, ele sabe, mas ele age como se não soubesse, só para você ter a oportunidade de contar para ele. Isso é fingimento. Se você me conta uma piada, que eu já sei o final, e eu começo a rir apenas por educação, esse sorriso não é sincero. Eu estou fingindo que estou rindo. É verdade ou não é? Se você joga xadrez comigo e eu deixo você ganhar o que eu poderia ganhar todas as vezes, eu não estou jogando de verdade com você, eu estou te enganando, eu estou fingindo. Então será que Deus é um fingidor? Fingimento é um defeito de caráter. Deus não pode ser um fingido. E outra coisa, relacionamento é uma mão é uma via de mão dupla. Você já imaginou você beijando uma pessoa que só você quer o beijo, ela só está te beijando por sua causa, por ela mesma, ela não precisa do seu beijo? Tem sentido um beijo desse? Tem sentido você abraçar uma pessoa que ele não precisa do seu abraço, se você precisa do dele? Então, se Deus precisa de mim, tem que ser uma precisão honesta. Deus não pode fingir que precisa. Vocês entenderam o ponto? Se ele pergunta, ele tem que ser honesto. Aí eu recebo outro tipo de resposta que também eu não gosto. Deus perde. E dizem que Deus perdeu os poderes dele. Não sei quem já ouviu falar assim. Jesus, depois foi ao céu, Jesus perdeu a divindade dele, Jesus perdeu a capacidade dele de ser onisciente e tudo. Eu não acho que Deus perde. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Isso é heresia. Deus é Deus, Deus não tem como deixar de ser Deus. Entenderam as duas respostas que eu não gosto? Mas aí de novo eu volto à incógnita. Rodrigo, tudo bem, se você não gosta, então se Deus não finge, mas ele também não perde os poderes dele, como é que Deus sinceramente pergunta? Posso dar uma? E se eu terminar aqui agora e quando for para casa? Tem que criar o suspense, né? Vou dar para vocês como é que eu resolvo esse dilema. Imagine que eu tenho um carro, aquele carro. Claro, se você imaginar se eu colocar sua fusquinha aqui, né? Lógico que não. Né? Tem que ser um carro para imaginar, mas é lógico que fiquem tranquilos que é só imaginação. Se eu tivesse um carro desse, eu não seria pastor da Adventista. Talvez eu seria pastor de outra igreja, de um templo, uma emissora de TV e outras coisas mais. Mas na igreja Adventista, o pastor não tem condição de ter um carro desse, viu? Ainda bem. Mas na minha imaginação, se eu tivesse um carro daquele, um carro bonito, tá bom? E já que imaginar que eu também não estou aqui com o meu terno e gravata. E eu venho com esse carro e paro aqui na porta do espaço, não sei que carro bonito que está ligado. Deve ser o carro. Mas um belo dia, você me vê andando na rua com o seu nome? Levi? Eu e Levi Savassi está aqui. Você me vê andando no centro de Fortaleza aqui com o Levi. Eu e Levi batendo papo a pé. E você para e fala assim, peraí, Rodrigo, você andando a pé? Sim, estou andando a pé aqui com o Levi. Por que você está andando a pé no sol quente? Você tem um carro. Ah, eu sei, meu carro está lá na garagem. Não, mas espera aí. Seu carro não pode ficar na garagem. Se você tem um carrão daquele, você tem que andar de carro. Eu falo, outro lado. Se eu sou o dono do meu carro, sou o dono bastante para usá-lo, ou não. Se eu sou obrigado a usar o meu carro, porque eu tenho carro, é o carro que é meu dono. Concorda comigo? E por que você está a pé? O Levi tem fobia de andar de carro, então trauma que ele não pode entrar dentro de carro. E ele quer conversar comigo. O único jeito que eu tenho de conversar com ele é deixando o meu carro na garagem e andando a pé com ele. Pronto. Agora eu faço uma pergunta a vocês com base nessa cena. Quando você me viu andando com o Levi, eu estava realmente andando com ele ou estava fingindo que estava andando com ele? Não ouvi a resposta. Realmente andando com ele.
Mas eu pergunto a vocês, eu perdi o meu carro? Eu apenas o deixei na garagem. Agora que vem a solução do problema. Deus nos ama tanto, que Ele não perde os poderes dele. Mas como Ele sabe que o único modo de se relacionar conosco é privando-se, Deus deixa na garagem. Então Deus pega a onisciência dele, coloca na garagem, não perde, mas põe na garagem. E quando Ele desce ao meu nível e me faz uma pergunta honesta. Quando o Espírito Santo insta com todos, como se não soubesse quem vai se salvar, quem vai se perder, o Espírito Santo está sendo honesto. Vocês entenderam isso? Ele não perde os poderes dele, mas ele se priva por amor de nós. Aliás, tem uma coisa interessante. Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o seu rosto. Deus é o contrário. Deus usa uma máscara para se revelar. Até é estranho, mas na teologia, a teologia faz a diferença entre o Deus revelado e o Deus abscôndico. A maneira de Deus se revelar é se escondendo. A maneira de Deus se revelar é se escondendo. Porque a glória dele é tão grande. Imagina que você estivesse olhando para mim aqui e atrás de mim houvesse um canhão de luz daquele super potente, maior do que todo você possa imaginar. Você nem tentaria me ver. A menos que eu apagasse a luz, aí você consegue me enxergar. Pois é isso que Deus faz com a sua glória. Ele apaga para eu poder enxergar. Ele se faz um de nós. E foi isso o que Cristo fez. Antes de ler esse texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, eu quero contar uma coisa para você. Nem precisa abrir a Bíblia não, porque isso eu quero de propósito que vocês leiam lá comigo. Deixa eu primeiro explicar uma coisa para vocês. Poesia, aqui no Ocidente, é uma coisa de romance, na maioria das vezes. Não sempre, mas na maioria das vezes. E a poesia aqui é marcada pela métrica e pela rima. Por exemplo, a batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Chão, coração. É assim que a gente faz poesia. Na língua hebraica, a primeira diferença, a poesia não era romantismo. A poesia era uma maneira de fazer você decorar alguma coisa. Então, como a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever, quando eu queria dizer alguma coisa, mas eu quero que a sua memória grave, eu começo a falar aqui em forma de poesia. Seria como se eu estivesse fazendo o meu discurso aqui em prosa, e daqui a pouco eu mudo o tom para poesia, você cultura um posso assim, aí está falando em poesia, essa parte é importante. Segunda coisa, os profetas, sempre quando eles estavam falando assim de prosa, eles mudam para poesia, um tanto lá da profecia, falou, agora é coisa, a parte mais séria. Segunda diferença, a poesia na mentalidade hebraica é paralelismo de ideias. Até a música também, nós temos um cantor aqui, até a música para eles não é rima, é paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim, a menina era bonita e inteligente, uma garota sábia e bela. Perceberam que eu falei a mesma coisa com palavras diferentes? Menina, garota, sábia, inteligente, bonita, bela. Perceberam? Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses, daqui a pouco ele solta essa poesia aqui, que poderia ser um hino daquela época. E para facilitar o seu entendimento, você em casa pode acompanhar aí em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 11, e nós aqui vamos ler em forma de antífona, só para questão didática, tá bom? Mas eu quero que vocês leiam comigo, prestando atenção, que vocês vão estar falando praticamente a mesma coisa que eu, paralelismo. Eu vou ler o que está em amarelo e vermelho, e vocês leem sempre o que está em branco, tá bom? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido por humano. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que significa isso? Eu vou pegar agora esse mesmo poema e vou mostrar para vocês em forma de escada. Vocês notem que tem uma escadaria aqui descendo e outra
Cada degrau é algo que Jesus diminuiu para a revelação. Vocês entendem? Cada degrau. Jesus diminuiu para chegar ao nosso ponto. Então fala que ele existia em forma de Deus. Desceu um degrau. Mas ele se esvaziou, kenosis em grego. E se esvaziou. Desceu outro degrau, assumindo a forma de servo. Desceu mais um degrau, em semelhança de homens. Desceu mais um degrau, se humilhou. E desceu o mais baixo que ele poderia, até a morte e morte de cruz. Depois que ele ressuscita, ele volta para o céu. Aí o Pai o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o seu nome todos ajoelhem e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqui eu tenho um problema. Alguém uma vez me falou assim: vem cá, o texto está falando que ele se humilhou, tudo bem até aí, mas quando ele vai para o céu, o Pai lhe dá um nome que está acima de todo nome. Vem cá, mas eu pensava, quando ele voltou para o céu, ele voltou tudo igual estava, aí não faz sentido. Se Jesus realmente era Deus, por que o Pai teve que lhe dar o nome de Deus? Não faz sentido. É como se você houver em nosso meio aqui alguém formado em medicina. Você fez medicina, não? Está fazendo, né? Farmácia, né? Hã? Ele falou: qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio é formado em farmacologia, não é isso? Farmácia, em farmácia. Ele é um farmacêutico, formado em farmácia. Aí ele já é formado, então diploma da universidade. Ele pode, qualquer farmácia, assinar ali, etc, etc. Aí agora a igreja se reúne e fala: pois é, gente, vamos dar ao Cláudio agora, em homenagem a ele, um título honoris causa de farmácia. Não faz sentido. Se ele já tem o diploma, para que dar um título para ele? É redundante, é sem sentido. Concorda comigo? Da mesma maneira, se Jesus era Deus, por que ele teve que receber um nome acima de todos os nomes? Simples. Porque Jesus, sendo Deus, por humildade, não teve receio em assumir a forma de criatura, a forma humana, de se encarnar e morrer pelos nossos pecados. Por isso, quando ele volta para o céu, ele não é apenas Deus por natureza, mas por mérito. Porque você pode até ter um título de farmácia, ou de medicina, ou de direito, porque você passou na faculdade, mas você é um péssimo profissional. Você pode ter um título de médico, de psicólogo, e ser um péssimo profissional, que está com raiva do nosso que faz. Ou você pode ser um profissional que não só tem um diploma, mas tem um mérito. Então, assim, esse é um médico que compensa ter em nosso meio. Esse é um farmacêutico que compensa ter em nosso meio. Esse é um advogado que compensa ter. Um psicólogo que compensa ter. As pessoas que conhecem psicólogo voltam com conhecimento profundo. Ele não é apenas um frustrado com um diploma na parede. Até a cruz, Jesus era Deus por natureza. Hoje, ele é Deus por natureza e honra ao mérito. Porque ele provou que ele continuava tendo o caráter de Deus e a nobreza de Deus, mesmo vivendo como ser humano. É muito fácil você ser rei com uma coroa, muito ouro e um exército e um castelo. Difícil é continuar tendo a nobreza do rei, morando com a choupana e comendo com os camponeses. Então Cristo é Deus por natureza e por mérito. Ele é Deus e merece ser Deus. O diabo, sendo criatura, quis ser igual a Deus. E Cristo, sendo Deus, não achou mal ser criatura para nos salvar. Por isso que alguns textos da Bíblia o mostram como se fosse tão pequeno, porque de fato ele se tornou pequeno por nossa causa. Uma mãe uma vez colocou o filho na cama para dormir, e quando ela foi saindo, ela escutou o pequenino dizer assim: mamãe, está tão escuro aqui, não é? Estou com medo. Eu falei: dorme. Eu sei que está escuro, mas Deus está contigo. Eu sei que Deus está aqui, replicou o menino, mas eu quero alguém com o rosto. Alguém com o rosto. Era isso que nós queríamos quando procurávamos Deus. E Cristo é Deus com o rosto. E quando a humanidade pecou e merecia a morte eterna, Deus poderia simplesmente ter anulado a lei dele, assim ninguém precisava morrer, ou ter matado a humanidade. Deus se torna um de nós para morrer em nosso lugar. Só que for uma morte eterna, né? Se for uma morte eterna, algumas coisas Deus abriu mão delas para sempre. Ele não perdeu. Só que existe uma diferença entre eu ficar cego ou eu fechar voluntariamente meu olho para amor de você. Porque se eu fiquei cego, eu tenho a dor da cegueira, mas não tenho o que fazer. Mas se eu voluntariamente fecho meu olho, a hora que eu quiser eu abro. Mas eu não abro voluntariamente por amor de você. Jesus voluntariamente mantém um corpo humano por toda a eternidade. E as marcas nas mãos e nos pés.
por amor de Deus. Morte eterna. Por isso que ele é Deus de Deus. Mas algumas vezes parece tão pequeno. E por que isso? Por que isso foi necessário? Bom, você já deu a resposta aqui, por causa da salvação, correto? Por causa da salvação. Mas não só por causa da salvação. Existe uma outra razão pela qual Deus ficou tão pequeno. Tem outra razão além da minha salvação? Tem. Sabe qual? Essa aqui. Porque eu admito perante vocês aqui, com a confissão pública, que eu acho que na verdade é quase que um reflexo do seu próprio sentimento. Eu, Rodrigo, sempre preciso de um Deus grande, supremo, eterno, maior do que tudo que eu posso imaginar, para eu ficar tranquilo que Ele pode me guardar. Eu preciso de um Deus que não tenha ponto vulnerável, que não tenha uma criptonita que possa destruí-lo. Vocês entendem? Que seja maior do que os heróis do Avenger, que seja maior do que qualquer super-herói do universo. Um Deus que não tenha a força do mal que pode destruí-lo. Um Deus que não duela por sua vontade. Um Deus que não pode ser surpreendido pelo mal, nem pelo futuro. Um Deus que nunca mude. Um Deus que pode tudo. Eu preciso desse Deus, aquele Deus que justifica a criação do universo. Que eu possa ficar admirado e falar, meu Deus é poderoso. Mas ao mesmo tempo, eu preciso de um Deus que eu possa abraçar. Eu preciso de um Deus pequeno. Eu preciso de um Deus que sinta saudade de mim. Quando Deus fala assim, meu filho, se você não vier para cá, eu vou ficar na fossa, porque eu amo você. Eu quero um Deus que se apaixone por mim. Não é ruim quando você gosta de uma pessoa e a pessoa não gosta de você. E como é bom quando você é correspondido, não é? Seja no amor, seja na amizade, seja no carinho. Quando você gosta de uma pessoa, a pessoa gosta de você. Seja para namorar, seja de amizade, seja de pai. É tão bom como você, como pai, como mãe. Você ama o seu filho e o seu filho também retribui. Papai, eu também te amo. Não é bom? Eu não é. É sim ou não? Não é bom quando você tem aquele grande amigo que você admira e ele também gosta de você e admira. Não é bom quando você chega em casa e você dá orgulho e seu pai fala assim, filho, eu tenho orgulho de ser seu pai. Então eu quero um Deus que seja pequeno bastante para sentir orgulho de mim. É contraditório, por isso que eu chamei esse sermão de a carência contraditória de Deus. Porque, por um lado, eu preciso de um Deus infinito, estupendamente grandioso, que eu não consigo nem imaginar aquele Deus que eu descrevi para vocês, que não tem um espaço que caiba ele, que o caiba. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de um Deus que eu possa, que ele seja limitado, para que eu possa abraçar, que ele caiba nos meus braços. Um Deus que tem uma mão pequena bastante para fazer um carinho, um cafuné. Um Deus que saiba o que eu estou sentindo, porque ele também sofreu. Não é isso que você precisa? Irmãos, eu vou admitir uma coisa para vocês essa noite. Muitas vezes, quando a gente vai falar em algum lugar, as pessoas gostam de colocar o currículo Lattes. Ele tem 2 doutorados, já foi 3 vezes no Soares, tem pós-doutorado na América, ensinava em Israel. Isso é até bom para o ego. Mas eu posso confessar com você uma coisa? O meu currículo Lattes pode fazer você até me respeitar. O meu currículo Lattes pode fazer você até me admirar. Mas é o meu lado humano, fraco, falho, com capacidade de chorar, que vai fazer você me amar. E se sentir confortável quando eu digo para você, Deus pode te salvar porque Ele me salvou. Não é o meu currículo Lattes que vai me dar autoridade para falar com você que Deus pode mudar a sua vida. Aí é o contrário, é aquilo que não aparece no currículo Lattes. É aquele Rodrigo que você não conhece, porque ele não aparece na televisão. É aquele Rodrigo que chora, que tem medo, que não sabe todas as respostas. E eu preciso de um Deus assim. Eu sei que Deus não muda, mas eu preciso que Ele mude quando eu oro para Ele, pedindo para não destruir aquela cidade, para fazer uma paráfrase da Bíblia, né? Eu preciso que Ele mude. Eu quero que Ele tenha saudade de mim. Que Ele seja apaixonado por mim. Por isso que Jesus se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que a Bíblia não se limita a mostrar o currículo Lattes de Jesus. O currículo Lattes seria Jesus no Monte Calvário, no Monte Sinai, dando os 10 mandamentos, com um monte tremendo, Deus fulminando da Davi. Mas a Bíblia mostra um lado de Jesus humano, que talvez o marketing hoje tiraria dos evangelhos. Um Jesus que deixou a cruz cair, que precisou de alguém para ajudar a carregar, que não aguentou carregar sozinho,
Um Jesus que teve medo. E até quando ele falou, Pai, nas tuas mãos entrego o Espírito, ele estava pedindo livramento, porque ali nos Salmos, é um Salmo de Davi, onde ele está pedindo livramento. Pai, nas tuas mãos entrego o Espírito, me livre. E não estou pronto para morrer. Jesus morreu até se estar pronto para morrer. Você já tentou ser consolado por alguém que nunca sofreu? Ele não tem nada para te dizer. Mas aqui ele fala, não dá que eu estou com medo, a gente vai junto, te conforta muito mais. Aí eu entendo, para terminar esse sermão, uma passagem da Bíblia que até então eu ficava titubeando. Por que João descreve ali, com mais detalhes, a presença de Maria, da Virgem Maria, e do próprio João ao pé da cruz do Calvário, e Maria Madalena e outras pessoas? Sabe por quê? Presta atenção no fechamento do terceiro aqui. Pastor, muitas vezes é uma ovelha sem pastor. O pastor Exército está aqui, experiente, sabe que muitas vezes o pastor é uma ovelha sem pastor. Que ele conforta todo mundo e que ele conforta. E o pastor às vezes não pode se dar o luxo de falar, eu também estou com preguiça de ir à igreja hoje. Eu estou com dificuldade de orar. Eu não estudei lição essa semana. O pastor não pode fazer isso. E uma outra dificuldade do pastor, ele agora está com o privilégio de poder sentar numa igreja de sermões, porque ele aposentou, mas na época da ativa, não sei quantos sermões você pode ouvir, porque cada sábado pregando numa igreja diferente, como presidente, como secretário, como departamental, mesmo como distrital, você não assiste sermão mais, você até se acostuma, só fica alimentando. Como é que um pastor é alimentado de sermão? Sabe quando? É quando alguém chega e fala assim, olha, obrigado, aquele sermão seu tocou na minha alma. A minha filha voltou para a igreja numa conferência que você fez. Aquilo me ajudou. Nesse momento, é como se você virasse ovelha e a ovelha vira o seu pastor. E Deus, através dela, fala para você assim, continua o seu ministério, porque aqui, ó, eu mandei que ela viesse falar para vocês. Entende? E até Jesus precisou disso. Porque na cruz eles estavam com muitos medos e receios. E ele questionou, pai, por que eles estão tão assim? Por que, pai? Aí Deus traz Maria, João, e fala, filho, continua. Vale a pena para você. Entende? Eles foram o consolo de Jesus. E você também pode ser o consolo. Porque Jesus fica muito feliz com o seu irmão. E ele ama você. Por isso ele se tornou tão pequeno. Mesmo com a capacidade de ser confundido. Eu termino a minha palestra com uma parada. Um homem tinha um aquário onde havia vários peixes ali. E toda vez que ele chegava nos peixes, os peixes fugiam dele. Ele colocava água e os peixes fugiam. E ele ficava assim, peixes, eu amo tanto você, mas os peixes morriam de medo dele, porque ele era muito grande para os peixes. E ele perguntou ao amigo, como é que eu faço para esses peixes saberem que eu amo, que eu os amo? E o amigo falou, só tem um jeito. Ele falou, qual? Se você puder virar peixe e viver no mar deles. Só que aí tem um problema, você vai estar tão pequeno que você também pode ser rejeitado. Por isso que Jesus, mesmo sendo todo poderoso, ele assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. Então, tudo que eu estou falando para você hoje, você pode simplesmente não sentar. Mas saiba de uma coisa: ele vai sofrer muito. Ele é apaixonado por isso. Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo apavorante. Imaginar o teu tamanho. Imaginar a imensidão da tua glória. O tamanho de Deus. Os poderes de Deus. Mas ao mesmo tempo, Senhor, como é fascinante imaginar que o Senhor se tornou de nós. Pequeno. Falho. Podendo ser abraçado e ser rejeitado. Podendo ser empurrado e cuspido. Mas também podendo ser amado. Porque quando o Senhor apareceu no Sinai, com seus raios, os seus trovões, as pessoas até passaram a temer o Senhor. Mas quando o Senhor sujou os seus pés na poeira da Galileia, as pessoas puderam amar o Senhor. Porque o Senhor se fez um de nós. Muito obrigado, Deus, por isso. Nós te amamos também, Senhor. E que privilégio saber que Deus é apaixonado por mim. Que Deus me corresponde. Que privilégio saber que o Senhor em si mesmo se basta, mas preferiu contar comigo.
E que ainda que o mundo se volte contra nós, Deus nos ama. Ainda que pessoas em nosso redor não gostem de nós, nos maltratem, Deus é apaixonado por nós. E nós também somos apaixonados por Ti, Deus. Aceita o nosso coração. Aceita as nossas dúvidas. Nosso jeito torto de andar, de falar contigo. Confesso, Senhor, que o Senhor é tão grande que eu tenho mais dúvidas quando eu chego perto do Senhor do que certezas. Mas ainda assim o Senhor me abraça e me dá o Teu amor. Obrigado, Senhor. Eu agradeço por mim, agradeço por todos esses que estão em oração comigo neste momento. E agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe imensamente a todos vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Vamos cumprimentar uns aos outros e que Deus dê uma boa semana para todos vocês.